O coração do sábio adquire sabedoria, e o ouvido dos sábios busca conhecimento. Provérbios 18:15. Imagine por um momento que tudo que você achava que sabia sobre a construção de riqueza sólida e duradoura está sendo desafiado por uma comunidade que demonstrou uma capacidade extraordinária de prosperar ao longo de milênios, sobrevivendo a crises econômicas devastadoras, perseguições sistemáticas, exílios forçados e colapsos financeiros que destruíram as fortunas de civilizações inteiras. Embora a maioria das pessoas considere investir em imóveis a estratégia mais segura e confiável para construir riqueza a longo prazo, há uma sabedoria financeira milenar que sugere uma perspectiva completamente diferente. A comunidade judaica, reconhecida mundialmente por seu extraordinário sucesso financeiro e sua capacidade de se adaptar economicamente, desenvolveu durante séculos uma filosofia de investimento que prioriza ativos completamente diferentes das propriedades físicas. Essa escolha não é uma coincidência, nem é uma moda moderna ou uma estratégia especulativa. Tem raízes profundas na história, na constante necessidade de adaptação e em uma filosofia milenar que valoriza a liquidez, o conhecimento, a mobilidade e a liberdade acima de tudo, enquanto outros constroem sua segurança financeira com tijolos, cimento e títulos de terra. Essa comunidade descobriu maneiras mais flexíveis, portáteis e, em sua experiência, mais econômicas de construir riqueza e garantir o futuro de suas famílias. Sua abordagem não se baseia no tangível, mas no que transcende fronteiras, crises políticas e mudanças drásticas nas circunstâncias externas. Por mais de 2000 anos, os judeus foram sistematicamente forçados a se mudar de um lugar para outro, enfrentando perseguições religiosas, exílios em massa, confiscos de propriedades e severas restrições legais à propriedade de terras em muitos países. Essa realidade histórica, longe de enfraquecê-los financeiramente, forjou uma mentalidade econômica completamente diferente e, poderíamos argumentar, mais sofisticada do que a convencional. Em vez de se amarrarem a mercadorias que não podiam carregar quando as circunstâncias os forçavam a fugir, eles desenvolveram estratégias baseadas em ativos que literalmente viajam com eles. Apostam na educação, como um investimento mais sólido, no comércio como fonte móvel de renda, no conhecimento como capital indestrutível e nas relações humanas que geram valor além de qualquer estrutura física. Essa sabedoria financeira não permaneceu no passado como uma relíquia histórica. Hoje, muitos desses princípios continuam a ser aplicados por famílias judias prósperas em todo o mundo, não apenas evitando imóveis por tradição, mas entendendo profundamente que existem outros veículos de investimento que oferecem melhores oportunidades de crescimento, maior proteção contra crises imprevistas e adaptabilidade superior em um mundo que está mudando a uma velocidade sem precedentes. O que você vai descobrir não são simplesmente estratégias alternativas de investimento, mas uma filosofia abrangente de riqueza que foi refinada ao longo de gerações, testada nas circunstâncias mais adversas e comprovadamente eficaz na construção de fortunas que transcendem gerações. Esses são princípios que podem transformar completamente sua compreensão da construção de riqueza e segurança financeira. O primeiro ativo que essa comunidade prioriza em relação às propriedades físicas é a educação financeira. Para a cultura judaica, a educação não é simplesmente uma fase da vida que se completa na juventude. É um investimento contínuo que se estende por toda a existência. Desde cedo, o estudo é incentivado não apenas de assuntos religiosos ou acadêmicos tradicionais, mas especificamente de finanças, direito comercial, estratégias de negociação e filosofia econômica. Essa base sólida de conhecimento torna-se um ativo que possui características únicas e extraordinariamente valiosas. Nenhum governo pode confiscá-lo, nenhuma crise econômica pode desvalorizá-lo, nenhuma guerra pode destruí-lo, e acompanha a pessoa literalmente em qualquer lugar do mundo onde ela decida se estabelecer. Ao contrário de uma propriedade que pode perder valor devido a mudanças no mercado local, regulamentações governamentais ou até mesmo desastres naturais, o conhecimento financeiro não é apenas preservado, mas cresce e se fortalece com o tempo, melhorando todas as decisões econômicas tomadas ao longo da vida. A educação financeira torna-se a ferramenta fundamental que permite multiplicar qualquer outro ativo, com inteligência estratégica, discernimento e visão de longo prazo. Não se trata de acumular informações teóricas sem aplicação prática, mas de desenvolver uma mentalidade crítica e analítica que permita uma compreensão profunda de como o dinheiro funciona.
como as oportunidades reais são identificadas e avaliadas, como o que é construído é protegido, e como as decisões financeiras são tomadas com base em princípios sólidos, e não em emoções ou modismos passageiros. Muitos membros da comunidade judaica aprendem desde tenra idade conceitos sofisticados, como alavancagem financeira, juros compostos, diversificação estratégica, avaliação e gerenciamento de risco calculado, análise de mercado e psicologia de investimento. Essa educação inicial lhes dá uma autonomia econômica extraordinária. Eles não dependem de terceiros para tomar as decisões mais importantes em suas vidas financeiras, porque entendem profundamente os fundamentos que governam o mundo do dinheiro. Essa autonomia intelectual lhes dá uma enorme vantagem competitiva sobre aqueles que delegam todas as suas decisões econômicas importantes a consultores externos, ou que simplesmente repetem fórmulas populares de investimento sem realmente entendê-las. Saber como o capital se move, como as oportunidades são avaliadas, como as ameaças são identificadas, é em si uma forma de poder que transcende qualquer ativo físico. O segundo ativo que eles priorizam é a construção de seus próprios negócios. Na mentalidade financeira judaica, possuir seu próprio negócio não é simplesmente uma maneira adicional de ganhar dinheiro. É o caminho mais direto para a independência econômica real e o controle absoluto sobre o próprio destino financeiro. Ao contrário de um salário fixo, que geralmente depende inteiramente de decisões externas, fora do controle do funcionário. Um negócio bem administrado permite que você crie um fluxo de caixa constante, escalável e previsível. Essa autonomia financeira é vista como um escudo protetor contra crises econômicas e como uma fonte de crescimento praticamente ilimitado. É por isso que muitos judeus preferem ser empreendedores, mesmo começando pequenos, em vez de depender exclusivamente do emprego tradicional ou se amarrar apenas a investimentos completamente passivos. Como montar uma empresa requer iniciativa, visão e trabalho, mas também representa uma liberdade extraordinária. Significa ter o poder real de decidir quanto trabalhar, em que condições trabalhar, para que finalidade direcionar esforços e como distribuir os lucros. Nas gerações passadas, as famílias judias desenvolveram empresas familiares, lojas especializadas, oficinas de artesanato, consultorias profissionais e, nos tempos modernos, empresas de tecnologia, inovadoras e negócios digitais escaláveis. Não se trata apenas de ganhar dinheiro no curto prazo. Trata-se de construir um legado duradouro e ensinar às próximas gerações o valor final de criar valor, em vez de simplesmente consumir o que os outros criaram. Um negócio bem estruturado pode operar com sucesso mesmo quando o proprietário não está fisicamente presente, tornando-se uma verdadeira fonte de renda passiva que gera dinheiro 24 horas por dia. Outro aspecto fundamental é a adaptabilidade oferecida por um negócio em comparação com uma propriedade física. Uma propriedade é completamente estática e geograficamente limitada, mas uma empresa pode evoluir constantemente, girar para novas oportunidades, expandir para novos mercados ou até mesmo se internacionalizar para aproveitar as oportunidades globais. Essa flexibilidade é absolutamente essencial no mundo econômico volátil e imprevisível de hoje. O terceiro ativo que historicamente tem sido uma prioridade é o ouro e os metais preciosos. O ouro tem sido considerado uma reserva confiável de valor desde os tempos bíblicos e, para a comunidade judaica, sua importância estratégica permanece verdadeira até hoje. Em tempos de crises econômicas severas, guerras devastadoras ou mudanças drásticas nos sistemas econômicos nacionais, o ouro provou consistentemente ser um porto seguro que mantém seu valor, enquanto outros investimentos entram em colapso completamente. Ao contrário da propriedade, que pode ser facilmente confiscada por governos hostis, destruída por conflitos armados ou congelada por meio de regulamentações burocráticas. O ouro é portátil, discreto e universalmente aceito em qualquer lugar do mundo. Esse tipo de ativo oferece proteção silenciosa, mas extraordinariamente poderosa, contra a inflação descontrolada, a desvalorização das moedas nacionais e os colapsos financeiros sistêmicos. Além de sua estabilidade comprovada ao longo de milênios, os metais preciosos possuem uma característica única: eles não dependem de governos, bancos centrais ou sistemas tecnológicos complexos para existir, manter seu valor ou ser transferidos de uma pessoa para outra. Essa total independência de instituições externas é absolutamente fundamental para uma comunidade que, ao longo da história, sofreu deslocamentos forçados e aprendeu a importância vital de proteger seu patrimônio de forma totalmente discreta e autônoma.
O quarto ativo que eles preferem são as ações de empresas sólidas e bem estabelecidas. Investir em ações de empresas com fundamentos sólidos é uma das estratégias mais utilizadas por quem busca um crescimento econômico sustentável a longo prazo. Na comunidade judaica, essa prática é extremamente comum porque permite a participação direta na criação de valor de empresas bem administradas e com potencial de crescimento demonstrado. Em vez de construir uma empresa completamente do zero, o que requer anos de desenvolvimento e enormes riscos, você pode fazer parte do sucesso de gigantes corporativos estabelecidos como Apple, Microsoft, Amazon ou Nestlé. As ações representam uma verdadeira fração de uma empresa com ativos tangíveis, receitas comprovadas e potencial de expansão internacional. Com o tempo, esses investimentos mostraram desempenho superior ao imobiliário e muitos outros ativos tradicionais. As ações oferecem uma vantagem competitiva fundamental, liquidez absoluta, é possível comprar ou vender ações de forma fácil e rápida, sem a necessidade de passar por longos processos burocráticos, inspeções, avaliações ou negociações complexas como no caso dos imóveis. Essa flexibilidade dá uma liberdade financeira extraordinária e permite que você adapte rapidamente sua carteira de investimentos a diferentes contextos econômicos ou aproveite as oportunidades que surgem inesperadamente. O quinto ativo que eles valorizam extraordinariamente é a propriedade intelectual. A propriedade intelectual representa um dos ativos mais poderosos e sistematicamente subestimados do mundo moderno. Para a comunidade judaica, que historicamente valorizou o conhecimento como a base fundamental de toda prosperidade duradoura. Esse tipo de ativo representa uma maneira elegante e sofisticada de gerar renda passiva sustentável e de longo prazo. Não se trata mais apenas de possuir algo físico e tangível, mas de criar algo completamente único, uma ideia revolucionária, um método inovador, um livro transformador, uma composição musical, um software útil, uma patente valiosa ou um sistema educacional. Esses produtos do intelecto humano, quando legalmente protegidos, podem gerar dinheiro de forma repetida e consistente, sem a necessidade da presença física do criador, manutenção cara ou infraestrutura complexa. Um autor que publica um livro de valor recebe royalties toda vez que alguém o compra, independentemente de estar dormindo ou viajando pelo mundo. Um inventor que desenvolve uma patente útil pode licenciar sua criação para várias empresas e receber uma renda estável por décadas. Um criador de curso digital especializado pode vender seu conhecimento repetidamente sem fronteiras geográficas, alcançando públicos globais. A coisa mais fascinante sobre a propriedade intelectual é sua capacidade de escalar sem exigir grandes investimentos adicionais, proporcionais. Um livro escrito apenas uma vez pode vender milhões de vezes. Um software bem projetado pode ser usado simultaneamente por milhares de usuários em diferentes continentes. Essa escalabilidade transforma ideias bem estruturadas em ativos, com potencial de crescimento exponencial que desafiam as restrições físicas tradicionais. O sexto ativo que eles priorizam é o capital social e as redes profissionais. Na cultura judaica, o capital social é considerado um ativo tão valioso, ou até mais importante, do que qualquer propriedade física ou investimento tradicional. Desde cedo, é ensinada a importância estratégica de construir relacionamentos genuínos e duradouros, de ser parte ativa de comunidades fortes e confiáveis, e de cultivar a confiança mútua como base para oportunidades futuras. Uma rede de contatos bem construída e cuidadosamente cultivada não apenas oferece oportunidades de negócios consistentes, mas também proteção durante crises, orientação sábia em momentos de decisão, acesso privilegiado a recursos escassos e apoio emocional e prático em momentos críticos da vida. Enquanto algumas pessoas se concentram exclusivamente em acumular bens físicos, outras entendem profundamente que o verdadeiro crescimento econômico geralmente depende fundamentalmente de com quem você se relaciona e de como cultiva esses relacionamentos. Ter uma rede forte e confiável permite que você acesse informações privilegiadas que não estão disponíveis publicamente. Forme alianças estratégicas mutuamente benéficas e descubra oportunidades extraordinárias que simplesmente não estão disponíveis para o público em geral. No mundo dos negócios moderno, saber quem é quem em todos os setores e ter recomendações genuinamente confiáveis pode fazer a diferença final entre o sucesso extraordinário e o fracasso caro. O sétimo ativo que alguns setores modernos incorporaram são as criptomoedas, embora de forma seletiva e estratégica. As criptomoedas revolucionaram completamente o conceito tradicional de dinheiro e valor no século XXI. Embora nem todos os membros da comunidade judaica tenham adotado
essas tecnologias. Alguns investidores modernos e visionários as incorporaram de forma inteligente, como parte de uma sofisticada estratégia de diversificação. Para aqueles que entendem profundamente seu potencial, as criptomoedas representam uma maneira revolucionária de escapar do controle absoluto de bancos centrais, governos autoritários e sistemas financeiros tradicionais, que muitas vezes se mostraram frágeis, manipuláveis ou mesmo hostis a certas comunidades. O Bitcoin, por exemplo, é avaliado por alguns como ouro digital, um ativo matematicamente finito, completamente descentralizado e altamente resistente à censura do governo. O interesse em criptomoedas dentro de certos setores judaicos está diretamente relacionado a uma história marcada pela constante necessidade de mobilidade, proteção efetiva do capital e resiliência diante de sistemas que podem se tornar hostis repentinamente. Ao longo dos séculos, essa comunidade aprendeu a valorizar especialmente os ativos portáteis seguros e discretos. Nesse contexto específico, as criptomoedas cumprem um papel semelhante ao do ouro físico, mas com vantagens adicionais extraordinárias. A possibilidade de serem transferidas de forma totalmente instantânea para qualquer parte do mundo, sem restrições governamentais ou intermediários burocráticos. O oitavo bem que eles valorizam são obras de arte e objetos de valor histórico ou cultural. Investir em arte não é apenas uma questão de gosto estético pessoal ou decoração luxuosa. É uma estratégia financeira sólida e sofisticada que muitos membros da comunidade judaica usaram com sucesso para preservar e multiplicar sua riqueza ao longo das décadas. Obras de arte autênticas, royais, históricas raras, relógios exclusivos de alta qualidade e itens colecionáveis exclusivos têm a capacidade comprovada de preservar e até aumentar significativamente de valor ao longo do tempo. Ao contrário de muitos ativos tradicionais, que estão constantemente sujeitos às oscilações imprevisíveis dos mercados financeiros ou à inflação sistemática, esses objetos não estão diretamente correlacionados com os ciclos econômicos convencionais, tornando-os uma opção extraordinariamente atraente para diversificar e proteger o capital contra diferentes tipos de crises. Além de seu valor econômico intrínseco, a arte tem uma vantagem prática fundamental: é totalmente portátil. Uma pintura valiosa, uma escultura histórica ou uma joia excepcional podem ser transportadas, herdadas ou vendidas com relativa facilidade e discrição. Essa mobilidade tem sido historicamente relevante para muitas famílias judias, que diante de situações de perseguição sistemática ou exílio, forçado encontraram na arte uma maneira segura de transportar riquezas, sem levantar suspeitas ou depender de instituições bancárias que poderiam se tornar hostis. O nono e último ativo que eles priorizam, e talvez o mais revolucionário em termos de filosofia de vida, é o tempo e a liberdade geográfica, um dos ativos mais valiosos para pessoas com uma mentalidade financeira verdadeiramente avançada, incluindo muitos membros da comunidade judaica. É o tempo livre e a capacidade de decidir de forma autônoma como, quando e onde usá-lo, ao contrário do dinheiro, que pode ser ganho, perdido e recuperado novamente. O tempo é um recurso absolutamente finito, que uma vez decorrido, nunca pode ser recuperado. Por esta razão fundamental, ter total liberdade para decidir como investir seu tempo torna-se o símbolo supremo da riqueza real e autêntica. Investir estrategicamente em ativos que lhe concedam independência e autonomia, em vez daqueles que o prendem permanentemente a uma única localização geográfica, faz parte de uma filosofia de vida madura que prioriza a flexibilidade, a adaptação constante e a capacidade de se mover livremente. Durante séculos, os judeus necessariamente viveram em diferentes países, adaptando-se a diferentes culturas, línguas e sistemas econômicos. Essa experiência histórica gerou uma mentalidade naturalmente orientada para a mobilidade e não excessivamente dependente de estruturas completamente fixas que podem se tornar limitações ou mesmo armadilhas. Estar permanentemente A liberdade geográfica não é um luxo moderno reservado a poucos privilegiados, mas uma necessidade estratégica que foi internalizada como parte fundamental do pensamento financeiro dessa comunidade. Aqueles que realmente valorizam esse ativo entendem que o tempo de lazer, a mobilidade restrita e a capacidade de tomar decisões importantes sem limitações externas são infinitamente mais valiosos do que qualquer propriedade física luxuosa que os vincule a um só lugar. Por essa profunda razão filosófica, muitas vezes preferem trabalhar totalmente remotamente, desenvolver negócios digitais escaláveis ou manter investimentos internacionais diversificados. A ideia fundamental é extraordinariamente simples, mas poderosa. Se sua renda e estilo de vida
dependem completamente de uma única localização geográfica específica. Você está vulnerável a quaisquer mudanças negativas que ocorram nesse local. Mas se você pode gerar valor econômico de qualquer lugar do mundo, então você é verdadeiramente livre no sentido mais profundo da palavra. Essa mentalidade reflete uma busca consciente por qualidade de vida superior e controle pessoal absoluto. Ter tempo disponível para estar presente com a família, viajar e conhecer diferentes culturas, estudar e crescer intelectualmente, criar projetos significativos ou simplesmente viver com um propósito claro e uma direção definida. Não tem preço monetário que possa ser calculado. Enquanto alguns indivíduos se concentram obsessivamente em acumular coisas materiais como um símbolo de sucesso, outros se concentram estrategicamente em acumular liberdade real e autêntica. E esse acúmulo de liberdade, necessariamente, começa com decisões financeiras inteligentes, que o afastam da rigidez e das limitações e progressivamente. O aproximam de uma vida mais leve e consciente, mais flexível e mais autenticamente sua. A sabedoria financeira judaica nos ensina que os ativos mais poderosos não são necessariamente os mais visíveis ou os mais socialmente impressionantes. São aqueles que proporcionam liberdade genuína, crescimento sustentável e proteção real contra as inevitáveis incertezas da vida. Não se trata de rejeitar completamente os investimentos tradicionais, mas de expandir significativamente a visão e construir uma estratégia mais inteligente, diversificada e adaptada às realidades do mundo moderno. A educação financeira lhe dá poder intelectual. Seus próprios negócios lhe dão controle. O ouro lhe dá estabilidade. As ações lhe dão crescimento. A propriedade intelectual oferece escalabilidade. As redes oferecem oportunidades. As criptomoedas oferecem liberdade monetária. A arte oferece portabilidade cultural. E o tempo lhe dá a liberdade final de viver em seus próprios termos. Esses princípios foram refinados ao longo de milênios, testados nas circunstâncias mais adversas que a história já apresentou e provaram ser eficazes na construção de uma prosperidade que transcende gerações. Eles não são modismos passageiros ou estratégias especulativas. São bases sólidas para a construção de riqueza real em um mundo em constante mudança, mas onde certos princípios permanecem eternamente válidos. No final, a verdadeira riqueza não é medida apenas pelo que você possui, mas pela liberdade que você tem para decidir o que fazer com sua vida, seu tempo e sua energia. E essa liberdade é construída escolhendo sabiamente os ativos que você alimenta, cultiva e protege ao longo de sua existência.